Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Continuando então a nossa série nos cânticos de romagem, o Salmo de número 127, um Salmo de Salomão, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, nós te bendizemos uma vez mais e lida a tua palavra, clamamos por tua graça, misericórdia, por discernimento, ó Deus querido, por iluminação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, portanto, a interpretarmos a tua palavra e também coragem para tomarmos posse dela, para que de fato apliquemos esta palavra nas nossas próprias vidas, sendo assim edificados, sendo bênção para nós, como bênção para tantos outros que convivem conosco. Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este é o 8º cântico de romagem, onde temos aqui então identificado o seu escritor, que é o próprio rei Salomão, e este salmo, então, como os outros, era cantado a caminho do templo, quando o povo ia para o templo para adoração. E agora aqui então eles sobem mais um degrau, e assim vão avançando, e assim vão cantando. E se nós observarmos bem este cântico, o contexto dele, as suas palavras, ele vai mostrar para nós a bondade do Senhor. O cântico exalta a benignidade de Yahvé, pois essa benignidade, essa bondade, a misericórdia do Senhor, a presença, a companhia do Senhor, ela é manifestada na vida do seu povo diante ou durante a sua caminhada. Quando esse povo edifica suas casas, esse povo é guardado pelo Senhor, esse povo é sustentado pelo Senhor todos os dias, porque o nosso Deus, o Deus Yahvé, ele não dorme. Diz-nos a palavra, em algum salmo um pouco antes, que nem sequer cochila o guarda de Israel. Ele é bondoso, ele está atento, ele é um Deus misericordioso. Mas temos também nesse cântico um sério alerta que o salmista faz. É um alerta contra a autossuficiência humana. E, portanto, é um apelo ao desenvolvimento das virtudes cristãs, que cada um de nós, como cristãos agora, então, portanto, devemos buscar desenvolver. Uma delas, a total dependência de Deus. Total, irrestrita, pois Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós olharmos lá o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, ou escreve em Romanos, capítulo 2, verso 4, ele diz exatamente assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, bondade de Deus, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai ainda muito mais longe, muito mais profundo, muito mais fundo nessa questão. Ele está afirmando aqui categoricamente que se não for a bondade e a misericórdia de Deus, ninguém não apenas não teria uma vida próspera, segura e as suas necessidades básicas supridas, como também nem mesmo seria salvo. Pois quem é que conduz qualquer pessoa ao arrependimento dos seus pecados? Quem é que reconcilia o pecador agora arrependido com o próprio Deus? Quem é que faz isso? É o próprio Espírito Santo de Deus, fazendo com que a palavra viva, Jesus Cristo, essa palavra seja recebida e compreendida pelo ouvinte. Então esse salmo, ele vai mostrar para nós esses dois lados. Vai mostrar a bondade de Deus cuidando do seu povo, se não for exatamente
Assim que ele diz, não é? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não sustentar, o trabalho humano é vão, é inútil. Por outro lado, então, vendo então essa bondade do Senhor, por outro lado, nos leva, nos encaminha, nos faz ver, reconhecer a nossa dependência de Deus. E não depender dos nossos próprios esforços. Nos salmos anteriores, na maioria das vezes, nós vimos uma oração por livramento e clamor por libertação. Até agora, até onde estudamos. No 120, diz-nos assim: na angústia, o povo clamava por livramento contra os mentirosos. No 121, o pedido é por proteção e socorro na caminhada. No 122, o cântico conduz o povo a orar pela paz de Jerusalém. No 123, o clamor do povo é pela misericórdia e alívio do Senhor contra o escárnio e o desprezo dos ímpios. No 124, o salmista exalta ao Senhor pela salvação da morte, ilustrada pelo cerco dos inimigos. No 125, a confiança do salmista é de que a promessa de Deus não falhará, pois a opressão do inimigo não permanecerá para sempre. E no 126, que vimos a semana passada, a alegria do povo quando Deus o restaurou de volta para a sua terra. Já o contexto deste Salmo 127, deste Salmo de Salomão, nós temos tempos de paz. Por ter sido escrito por Salomão, nós conseguimos contextualizar melhor em que tempo, em que época este salmo foi escrito. E nós conhecemos um pouco a história de Salomão, o contexto da sua vida. Até recentemente estudamos o livro de Eclesiastes, não é mesmo? Tempo de paz, onde o povo trabalha, sustenta as suas famílias, o povo tem filhos, enfim, estão vivendo a vida. Nos tempos, na maior parte do tempo do reinado de Salomão, Israel viveu tempo de paz, tempo de prosperidade. De fato, foi assim que o povo viveu nessa época do rei Salomão. O rei, muito sábio, usou dessa sabedoria, por vezes de uma maneira errada, não glorificando a Deus, mas usou a sabedoria, às vezes de modo também muito bom, para governar aquele povo. Ele fez muita riqueza, ele também fez muitas alianças com várias nações, nações pequenas, nações grandes, nações próximas, nações distantes. Fez alianças até mesmo com os povos vizinhos, que habitualmente se insurgiam contra Israel. Nós vemos na história do Antigo Testamento várias vezes os filisteus vindo contra Israel, dominando Israel, e Deus levanta então um juiz e liberta Israel. Enfim, isso era aquele contexto. Mas nesse tempo então de Salomão viviam tempos de paz. Talvez como vivemos hoje, tempos de paz. Paz no sentido de não termos guerras, não é? Como havia muito naquela época, naquele tempo. Então é neste contexto também que no final da vida, o próprio Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, que acabamos de mencionar. E o livro de Eclesiastes tem como tema central uma exortação contra a vaidade. Ou seja, uma vida que não leva Deus em conta. Uma vida a vida das pessoas debaixo do sol. Uma vida autossuficiente. É isso que Salomão descreve quando ele se põe no final da vida a observar o seu tempo, o seu povo, e ele passa então a escrever as suas observações. Uma vida de vaidade, uma vida que não leva em conta Deus, uma vida autossuficiente. Ele começou o seu livro de Eclesiastes assim: vaidade de vaidades, capítulo 1, verso 2, diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem a vida de um homem, uma vida vivida sem Deus?
Aí ele vai terminar o livro, depois de discorrer sobre todos esses temas e assuntos, enfim, de fundamentar essa primeira palavra que ele traz já no início do seu livro. Ele termina o livro assim, no capítulo 11, os versos 5 e 6, ele diz exatamente assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deus, no oculto, trabalha também. Não sabemos aquela semente que está debaixo da terra, se ela vai prosperar ou não, se ela vai germinar ou não. Quem é que sabe? Quem é que ordena? Quem é que controla essas coisas? É o próprio Deus. E aí, para finalizar, de fato, o livro, no capítulo 12, verso 13, talvez uma das partes mais conhecidas do livro, que diz assim: tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. No final da vida, então, Salomão reconhece que deve-se buscar a Deus. E é uma ordem que é dada, não é uma opção, se você quiser. Não, você deve buscar a Deus. Então Salomão, queridos, provou pessoalmente e observou que não havia nada além de vaidade na vida e nos esforços do homem. E então chega a esta conclusão, de que não há nada melhor nesta vida do que o fato de que ele deve moderar as suas preocupações e os seus esforços e desfrutar do que tem e temer e guardar os mandamentos do Senhor. Por isso que ele vai começar, então, este salmo, este poema, desta forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Há muita similaridade na composição, na estrutura deste salmo com os outros livros de Salomão, com o próprio Eclesiastes, com Provérbios. Há muita similaridade no tipo de escrita. Mas então, primeiramente, neste verso 1, o salmista vai começar do menor para o maior. Não é isso que ele faz? Ele diz primeiro: se o Senhor não edificar a casa. E depois ele vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade. Porque não há cidade sem famílias. Famílias formam um bairro, uma vila, uma cidade. Ele começa desta maneira. Em segundo lugar, ele afirma que há trabalhadores que edificam e sentinelas que vigiam. Ele está mostrando para nós aqui que não há preguiçosos, que há gente que trabalha, e que não há vigias inertes, que dormem. De fato, eles trabalham, pois Deus também não é patrono de preguiçosos, de indolentes, de inativos, mas orienta e age na mente daqueles que trabalham para a providência e o poder de Deus. Uma palavra do próprio Salomão é o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus não apoia preguiçosos, indolentes, gente que não faz nada. Mas ele ainda diz nesse verso: se o Senhor não edificar e não guardar, é inútil o trabalho deles. É vão. É sem sentido. Se o foco do trabalho não está em Deus, em primeiro lugar, no entendimento de que é Deus de fato quem provê tudo, é inútil, é vão. O princípio então estabelecido aqui é que toda a eficácia do trabalho e da preocupação daqueles que trabalham, que edificam e que vigiam, dependem da operação e da providência de Deus. É por isso que
essa palavra de Salomão vai contra a autossuficiência humana. Se pensamos que fazemos tudo sozinho, que damos conta de todas as coisas, que é o meu trabalho, é porque eu vigio. Então isso está, de fato, eliminando Deus e a gente se colocando, então, no lugar do próprio Deus. Estamos, assim, desconsiderando a providência de Deus. Pois Salomão diz com ênfase: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eles trabalham, mas é em vão, se não for o Senhor, aquele que de fato edifica. Nós somos chamados, portanto, a fazer a nossa parte, sem dúvida alguma. Somos chamados a cuidar das nossas famílias. Somos chamados a trabalhar para sustentar a nossa casa. Somos chamados para ensinar os nossos filhos. Somos alertados a colocar vigias ao redor da cidade, a trancar as portas de casa, do carro. Mas os nossos olhos nem sempre estarão postos sobre os nossos filhos, estarão? Os nossos olhos sempre estão postos sobre a nossa casa? Quantos saíram de casa e deixaram um guarda lá, na porta? Alguém pode chegar lá com um pé de cabra e arrebentar? Nós colocamos a porta, colocamos a tranca. Infelizmente precisamos fazer isso. Mas os nossos olhos nem sempre estão lá. Nossos olhos estão sempre postos sobre os nossos filhos. Enquanto pequenos, até que sim. Mas daqui a pouco eles vão crescendo. Daqui a pouco eles vão à escola. O que eles ouvem lá? Os nossos olhos estão sempre postos sobre eles. Nós conseguimos segurar, reter tudo que eles ouvem. E o que ouvem conseguimos controlar. O que é que eles vão assimilar, o que é que não? Nós conseguimos. Os nossos olhos não estão sempre postos sobre os nossos filhos. Nós não conseguimos controlar e peneirar tudo o que eles ouvem, tudo o que eles veem. Até mesmo de nós mesmos. Não apenas dos outros. Se o Senhor não edificar, todo o nosso trabalho será vão. Coloca-se vigia nos muros da cidade, mas se o Senhor não guardar, apesar dos vigias, as tempestades poderão vir destruir a cidade. Incêndios, talvez, pestes de toda sorte, principalmente naquela época, ou até mesmo a despeito dos sentinelas, uma invasão repentina de uma grande nação inimiga pode tomar e destruir a cidade. O Salmo 121, os versos 3 ao 5, voltando um pouquinho aí na sua Bíblia, diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. É o Senhor. Nós fazemos a nossa parte. Nós temos que colocar vigias que não dormem, certamente. Nós temos que trabalhar. Não temos que ser como a cigarra, mas como a formiga. Mas é o Senhor. É assim que devemos ter os nossos olhos. É nele, é em Cristo. É interessante nós lembrarmos, observarmos que neste salmo, neste primeiro verso, Salomão, ele cita 2 vezes o termo vão. Ou que significa inútil, sem sentido. E como estudamos Eclesiastes, vaidade. Esse termo significa também vaidade. E o que significa então? Qual seria uma boa tradução para este termo vão, nesse contexto aqui de Salomão? Significa devastação, desperdício, ruína. Não significa apenas inútil. É muito mais do que isso. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, é devastação, é ruína para a nossa vida e para a vida da cidade.
o nosso trabalho estará perdido e nós estaremos ou seremos destruídos. Queridos, vivermos sem levar Deus em conta é pura vaidade, é completa ruína. Como dissemos, no tempo de Salomão, o povo vivia momentos de paz. E muitas vezes, queridos, quando o povo vive momentos de paz, o povo não busca a Deus. Só busca a Deus quando está na miséria, quando está sendo oprimido, quando está cercado, quando está sem saída. Todos os salmos anteriores, nós podemos ver esse contexto. Eram escarnecidos, estavam cercados pelos inimigos. Então a história vai contar para nós que o povo clamava. E Deus vinha em socorro do seu povo. Mas quando é que oramos? Quando é que clamamos? Quando estamos em tempos de paz. Quando está tudo bem. Quando temos trabalho. Quando nossos filhos estão bem. Quando a nossa casa está suprida. Quando não temos dificuldades em lugar algum. Está tudo bem conosco. Tempos de paz, de prosperidade. É grande o risco de vivermos como se Deus não existisse. Damos conta de tudo. Estamos bem. Mas se o Senhor não edificar a casa, mesmo em tempos de fartura, é ruína para nós. E aí facilmente podemos nos lembrar do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 10. Creio que os irmãos vão se lembrar muito bem desse texto. Quando ele diz que ele estava alegre por receber uma oferta da igreja de Filipos para ele. Ele estava contente, porque ele diz nesses versos que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse que aprendeu a viver na fartura e na escassez. Ele aprendeu a viver na prosperidade quanto na falta, na diversidade. Ele aprendeu a viver quando ele era honrado, mas quando ele era perseguido, maltratado, desonrado. Ele aprendeu a viver quando os tempos de bonança, nos tempos de bonança, como ele aprendeu a viver também nos tempos de dificuldade. Portanto, esse é um alerta para nós, de buscarmos a Deus, de reconhecermos o favor de Deus, de quem é que de fato cuida da gente, quando estamos de mal a pior, quando estamos enfermos, quando estamos com dificuldades de toda sorte, seja dificuldade nas finanças, nas amizades, nos relacionamentos. Não é só nesse tempo que vamos buscar a Deus, mas devemos pedir o socorro de Deus, entender que somos cuidados por Deus, dirigidos por Deus também nos momentos de bonança, de prosperidade, de paz, de tranquilidade. Devemos viver como há um Deus quando estamos em tempos difíceis, mas continua havendo um Deus em que eu devo todo louvor, toda adoração, toda dependência, quando estou e quando está tudo bem na minha vida. Não podemos nos esquecer de Deus quando está tudo bem e nos lembrarmos de Deus quando está tudo mal. A autossuficiência, queridos, é rebeldia contra Deus. Verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha que palavra! E se vamos na mesma sequência, ele vai dizer: inútil vos será. Inútil é vão, é o mesmo termo, é a mesma palavra do verso anterior. Portanto, poderíamos
mudar a tradução aqui e colocar: ruína vos será levantar de madrugada. Devastação vai ser para você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Por quê? Porque aos amados, aos seus escolhidos, ao seu povo, ele o dá enquanto dormem. É claro que aqui não é um incentivo à preguiça, não é? Bom, vamos dormir então. Vamos dormir porque o Senhor dá enquanto a gente dorme. Então, quanto mais a gente dormir, mais a gente ganha. Não é, porque no versículo 1, né, nós já soubemos que não é isso que ele está dizendo aqui. Porque nós vimos no verso 1 que a preguiça não deve existir, pelo contrário, deve-se trabalhar, porém sempre esperando na bondade e na providência do Senhor. Já nesse verso 2, a exortação vai no sentido de que não se deve trabalhar demais, de formas que vá além da capacidade física e intelectual. Como que se o trabalho fosse um antídoto para a ansiedade. Cuidado! Não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer e de vestir, já nos diz a palavra. O que é ansiedade, queridos? Ansiedade é depender de nós mesmos do que depender de Deus. Não é isso? O ansioso sempre pergunta, lá no seu íntimo, ele pergunta assim: e se? E se chover? Eu que trabalho, não é? Pode pensar, eu que trabalho ao ar livre, e se chover? Como é que vai ser? Eu posso controlar a chuva? E o sol? E se não chover? Eu sou um agricultor, preciso da chuva. E se não chover? O ansioso é assim, e se? E se eu ficar doente? Como vai ser? Como vai ser a minha família? Como vai ser o sustento? E se? E se eu não for promovido? O que eu estou ganhando não está dando. Não vai dar. E se eu não for promovido? Estou esperando uma promoção. E se eu não for promovido? Já gastei antes o dinheiro. O ansioso faz essa pergunta. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, nós sabemos que não devemos trabalhar, queridos, além das necessidades. Olha o que o Paulo aconselha em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, é para trabalhar em coisa digna, para que tenha com que acudir ao necessitado. É um dos propósitos do trabalho. É suprir as nossas necessidades básicas e acudir ao necessitado. É levantarmos a cabeça. É pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo. Levantar a cabeça. Há necessitados? Hoje lemos no texto no culto que devemos cooperar, e primeiramente com os domésticos da fé, com os da família da fé. Devemos então parar de olhar para o nosso próprio umbigo, levantarmos a cabeça e olharmos. Há necessitados que podemos então auxiliar. O trabalho não é só para nós. O fruto do trabalho não é só para nós. É para acudir também ao necessitado. Paulo diz a Timóteo o seguinte, no capítulo 6-8, em 1 Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ele diz mais: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esta é a instrução da palavra do Senhor para nós. É o Senhor quem edifica, é o Senhor que guarda,
E é inútil, portanto, nós trabalharmos além da conta, levantarmos de madrugada, irmos dormir tarde da noite, gastarmos a nossa vida no trabalho, comer aquele pão que a gente ganha com tanto esforço, com tanto trabalho, mas comer penosamente, o que é isso? Usar dos benefícios que adquirimos pelo trabalho sem prazer? Não desfrutar? Que coisa terrível! Nós vimos isso, o próprio Salomão falando sobre essas coisas no livro de Eclesiastes. Nós vimos essas coisas. Salomão afirma aqui que os mundanos vivem com muita dificuldade, se esforçam demasiadamente, corpo e mente, e que muitas vezes isso é inútil. Por vezes, por mais esforços que despendam, eles não recebem nada de Deus, uma propriedade que seja, e nem o descansar nela. Eles acumulam, mas eles não usufruem por vezes. Jesus conta essa história também, de alguém que tinha um celeiro e estava abarrotado. E aí ele teve uma outra produção muito maior, e não tinha onde guardar aquilo. Não poderia doar, não poderia fazer o bem. Aí perguntado o que ele iria fazer. Eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores para guardar muito mais. E aí qual foi a palavra para ele? Louco! Essa noite pode impedir a tua alma. E o que vai ser de tudo isso que você guardou? Você é louco, você é insano. Mas aos seus amados, Salomão diz aqui, aos seus amados, sem essas torturantes preocupações, sem essa ansiedade, Deus lhes dá satisfação. Se eles não têm o mundo, se os amados de Deus não têm o mundo, tem pelo menos o sono e o descanso. Salomão fala sobre isso também no seu livro. Quanto mais tenho, mais funcionário preciso ter, mais lugares para guardar esse dinheiro que eu tenho, mais preocupações em sustentar tudo isso, em manter tudo isso. Quanto mais eu tenho, mais preocupações eu tenho. Por isso adquirir mais e mais, para poder sustentar o que já tenho. E a própria cobiça, o próprio coração. Mas os amados de Deus, Deus supre, Deus cuida, até mesmo quando estamos dormindo. Eles se submetem à vontade de Deus e com tranquilidade esperam a bênção de Deus. Nós, os seus amados, fazemos o trabalho que devemos fazer, mas esperamos no Senhor. Nós reconhecemos a bondade e a providência de Deus. E portanto, queridos, estejamos sob a sua bênção e lembremos que o trabalho sem Deus, sendo contra Deus e contra a vontade de Deus, certamente que esse trabalho não pode prosperar. Pelo contrário, será a nossa ruína. Olha o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E se você for ler o contexto desse salmo, leia depois todo o salmo lá, você vai ver que ele está falando de colheita, está falando de sustento, está falando do cuidado de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem cuida. Seguindo adiante, a segunda parte do salmo, o outro parágrafo, o verso 3. Salomão diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. A palavra herança aqui, ela significa possessão, propriedade, quinhão. Isso quer dizer para nós que os filhos, que os nossos filhos, não são nossos, são propriedade de Deus. E não uma herança que nós recebemos de Deus,
nesse sentido, que recebemos coisas de Deus e fazemos o que bem entender. Não, os nossos filhos são de Deus. A uns, Deus dá um filho. A outros, Deus dá muitos filhos. A uns, outros, Deus não dá filho algum. Deus pode dar propriedades e bens. A outros, Deus não dá nem propriedade, nem bens e nem filhos. Deus é soberano. Deus é soberano, providente, e Deus é bom. Porque toda a vontade de Deus, Ele é bom. E aqui Salomão registra que os filhos são possessão de Deus, propriedade de Deus, assim como nós somos, ou não? Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos de Deus, nossos filhos também são. Eles não são nossos. Filhos não, Deus não tem netos, né? Já ouviram falar sobre isso, né? Só tem filhos. Isso, portanto, deve levar os pais cristãos a confiarem na providência e segurança do Senhor sobre eles. Se Deus nos dá filhos, tenhamos a certeza de que também nos auxiliará a prover tudo que necessitam para crescerem no físico e na alma. Estudamos sobre isso no último encontro dos homens, não é? Foi um debate que tivemos. Ter muito filho, ter pouco filho, como que a vida é difícil? Como é que eu vou pôr filho nesse mundo, do jeito que está esse mundo? Não tenho coragem de pôr filhos nesse mundo, não é mesmo? Quer dizer que no tempo de Salomão, era bem mais fácil. Quase não tinha guerras lá, quase não havia órfãos nem viúvas, não é? Penso que muito mais difícil até nesse sentido. Foi assim com Cristo, não é mesmo? Até o próprio Cristo, enquanto menino, Lucas vai descrever que Cristo crescia, não é? E crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deus cuidava. O Pai cuidava de Cristo, de Jesus, usando os seus próprios pais terrenos. Deus cuidava. Deus cuida. Os filhos, portanto, estão sob a custódia dos pais. E assim, e por causa disso, os pais devem educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, porque esses filhos são do Senhor. E certamente uma educação correta, uma boa educação, quando inculcamos neles a palavra de Deus e o temor do Senhor, vai dar resultados. Nós devemos criar os nossos filhos, e pais devem criar os seus filhos como servos e não como senhores. Está cheio de filho mandando nos pais aí. Pequenininho que só. E os pais andando que nem uns gatinhos, tentando segurar o leãozinho que estão criando. Não é? Cheio por aí, a gente enxerga com facilidade. Mas os resultados de uma correta educação, quando inculcamos neles a palavra de Deus e o temor do Senhor, eles vão se tornar a alegria dos seus pais e não vergonha para eles. Eles vão evidenciar a sabedoria dos seus pais e não a loucura, a estultícia dos seus pais. Ainda mais, esses filhos serão o sustento e o consolo dos seus pais no tempo da velhice deles, no tempo da improdutividade dos pais. Esses filhos, criados de acordo com Deus, na educação do Senhor, inculcados na palavra do Senhor, no temor do Senhor, serão também bons pais, e também vão influenciar os seus filhos, e vão influenciar outras gerações. Portanto, nós pais, nós devemos conversar com Deus a respeito dos filhos que Ele nos deu. Pais, devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar com os nossos filhos. Vocês fazem isso, pais?
oram com eles, oram por eles, se empenham nisso. Tem mais. Os filhos devem ser evangelizados. Filho de crente não é crentinho. Davi disse: nasci em pecado concebeu minha mãe. Eles são pecadores. E pecador precisa ouvir o evangelho. A Bíblia diz que pecador é salvo se o evangelho que foi ouvido, o Espírito Santo de Deus usa para conversão. Então os filhos precisam ser evangelizados. Eu preciso falar do evangelho para o meu filho. O que é pecado, quem é Jesus. Dizer que ele é um pecador, separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados, com um dia de vida. Até na barriga já fala. Antes de nascer você já diga para ele que ele está condenado. Você vai pregar o evangelho para ele. E é todo dia se for necessário. Com um dia, com um ano, com 10 anos, até você entender que ele é um convertido. Mas temos então que evangelizar os nossos filhos, discipulá-los. São os pais. Não é a tia da creche, não é a professora da escola, mesmo que escola cristã. É o pai, a mãe, os pais. A responsabilidade é dos pais, não é da igreja. Nós ajudamos, nós auxiliamos, nós damos uma força aí, mas não, é trabalho dos pais, porque os nossos filhos são de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Pais irão, portanto, com confiança e sem queixas ou murmurações, devolvê-los ao Senhor, quando Deus quiser chamar os nossos filhos para si. Se Deus quiser levar os nossos filhos. É muito triste isso, não é? Quando pais sepultam filhos, não é? Claro que é triste. Mas se Deus quiser fazer isso, nós pais estamos preparados? Dia desses tratamos com as irmãs, com as mulheres aqui, se as irmãs estão preparadas para a viuvez. Homens, estamos nós preparados para a viuvez? E pais, estamos preparados para ficarmos sem os nossos filhos? Se Deus quiser levá-los pela morte? Estamos preparados? Os filhos não são nossos. Resumindo, os filhos são de fato uma bênção da parte de Deus para nós. Devemos cuidar deles, devemos criá-los de acordo com a palavra de Deus, inculcar neles a palavra. É por isso que temos o versículo 4 aqui neste salmo. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Da mesma maneira que um guerreiro, para ser bem sucedido, precisa das suas flechas, os filhos são valiosos como defensores dos seus pais em tempos de guerras e de litígios e de dificuldades. Certamente essa figura aqui exalta um guerreiro hábil, valente, corajoso, bem educado, bem treinado pelo seu pai. Dessa maneira que nós devemos criar os nossos filhos, para que quando necessário, eles atinjam o alvo, agindo como e de acordo com o que se requer deles, protetores e cuidadores dos seus pais. Imagina a tristeza de nós, pais já velhinhos, sendo abandonados pelos nossos filhos. Que filhos que criamos! Não é? Um provérbio chinês e um alemão. Um provérbio chinês diz assim: quando um filho nasce em uma família, um arco e uma flecha são pendurados diante da porta. Isso significa que um novo protetor foi acrescentado à família. O provérbio alemão vem a seguir, no verso 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Então, Salomão está dizendo aqui que feliz é aquele homem que tem muitos filhos,
que recebeu essa propriedade de Deus, essa herança do Senhor, e cuidou deles, e criou-os bem, e os ensinou, e os treinou, não é? O Dr. Guthrie diz assim: eu não sou rico em nada, apenas em filhos. Ele tinha 11 filhos. E o provérbio alemão diz assim: muitos filhos fazem muitas orações, e muitas orações trazem muitas bênçãos. A bênção da família, a bênção de Deus sobre a família, a bênção de Deus pelos filhos, através dos filhos, cuidando dos pais, cuidando de nós. Um homem com muitos filhos terá muitos defensores e terá o apoio deles, caso seja julgado injustamente. É o que diz aqui: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salomão está destacando então aqui a felicidade de um homem, quando ele tem muitos filhos. E esse pleitear com os inimigos, nós sabemos muito bem que na antiguidade as cidades eram todas cercadas com muros e tinha logicamente a porta, e lá na entrada então da cidade era o local onde se resolviam as questões judiciais de dentro da cidade, não é? Onde o tribunal do júri, vamos dizer assim, os juízes e os acusados, enfim, iam resolver as coisas à porta da cidade. E o pai com filhos, então ele levaria os seus filhos lá, e teriam defensores então lá. Imagina um pai sem filho, quem queria defender esse homem? E certamente defendê-lo contra algo injusto contra ele, não é mesmo? Obviamente. E também, certamente, quando inimigos vinham invadir a cidade, o primeiro lugar que eles iriam procurar para invadir, claro que era a porta da cidade. Era o lugar mais fácil, não é? Então, uma casa e várias casas com vários filhos, a cidade seria mais difícil de ser tomada, de ser destruída. Muitos filhos, portanto, traziam muita segurança para a casa do seu pai. Assim, é a bênção de Deus, exemplificada aqui, na formação da família. E deveria então, portanto, ser percebida, notada por cada servo do Senhor. Concluindo, queridos, fica claro para nós que viver sem Deus significava então, naquela época e nos nossos dias, viver sem garantia de bem-estar, sem garantia de bênção. Viver sem Deus, obviamente, então não há bênção mesmo, de ser suprido bondosamente pelo próprio Deus. Vamos aplicar algumas coisas? Esse salmo então vai nos ensinar a dependência de Deus, que todos nós, seus servos, devemos ter. Do mesmo modo que o povo de Israel, que aqueles judeus, da mesma maneira que eles, nós somos e devemos ser completamente dependentes da bondade de Deus nas nossas necessidades mais básicas. Porque é Deus que nos dá tudo o que nós necessitamos. Não é pelo simples esforço nosso, não é pela nossa simples esperteza, sabedoria, pelo nosso conhecimento, pela nossa força física simplesmente. É Deus que nos dá tudo o que necessitamos. Mateus 6, 25 a 32 vai falar sobre isso. É o Senhor que nos concede bênçãos por meio dos nossos filhos, que alegram, honram e suprem os seus pais na velhice. Saibamos criar os nossos filhos. Saibamos educá-los, para que sejam filhos de Deus, servos de Deus, que tenham uma visão correta do mundo, e especialmente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós também devemos desenvolver não apenas a dependência de Deus, mas devemos orar também. Assim como Filipenses 4,6, Paulo escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Devemos ser homens, mulheres, famílias, pais de oração. Como também sermos gratos. Estamos vivendo tempos de paz? Deus tem suprido as nossas necessidades?
Deus tem sido bondoso conosco? O nosso trabalho tem sido vão? Ou o nosso trabalho, a nossa vida, tem sido debaixo da dependência do Senhor? Vivemos em gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 20. E por último, precisamos prestar atenção nisso. Nas nossas lutas diárias, contra as necessidades e as preocupações, vamos lembrar de como é que Pedro nos orientou a viver, a andarmos. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, ele já tem cuidado. Ele não irá apenas, mas ele já faz. E no modo de nós vivermos diante de um Deus que tanto abençoa os seus filhos, nós e os nossos filhos, estejamos preocupados em obedecer e honrar aquele que tem sido bom para conosco, pois ele nos ama, ele morreu por nós, e ele nos ensinou assim, em Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parece que muitas vezes fazemos o contrário. Buscamos essas coisas que não estão acrescentadas e esquecemos de buscar o reino de Deus. Mas em primeiro lugar, buscarmos o seu reino e a sua justiça, e das demais coisas Deus vai nos dar, vai suprir todas as nossas necessidades. Portanto, queridos, o nosso Deus, com a sua imensa bondade, Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas, e é por isso que nós podemos louvar a esse Deus. Diz assim o hino que vamos cantar a seguir, e eu convido a igreja que se coloque em pé. Diz assim: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde e aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos, vinde e louvai. Que seja assim, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?